Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira, e é sempre um privilégio poder dividir esse momento com você, que curte o programa, que nos acompanha e que interage, participa da nossa construção aqui. Falando em interação, eu quero aproveitar e deixar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, plataforma para a gente poder interagir, conversar. Recebo muito carinho da nossa audiência e quero deixar um abraço especial para Rivânia, lá de Belém do Pará, que mandou uma mensagem super carinhosa lá no Instagram, só reforçando aquilo que a gente fala da importância do programa. Obrigado, Rivânia, toda a galera de Belém, toda a galera do Pará, do Norte que nos assiste. Muito, muito obrigado pelo carinho. Que Deus continue abençoando sua vida. Chega por lá, fica à vontade para a gente poder conversar também, tá bom? Deixa eu apresentar os nossos convidados para a gente entrar hoje no tema. Hoje é um tema que não deixa, obviamente, de ser teológico. Nós vamos fazer uma reflexão teológica, mas a partir de um tema prático, de uma situação que tem aparecido, acho que a gente pode dizer novamente, nos noticiários e no nosso cotidiano. É um tema um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais duro, mas que aqui no Vejam Só a gente faz questão de conversar e tratar também. E para isso, quem vai nos ajudar na busca, né, nessa caminhada por respostas, é a doutora Daniela Fernandes. Ela que é psicóloga e gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui, graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, pastor. Alegria nossa em recebê-la, minha irmã. E para a gente começar, vou pedir para a irmã passar as suas redes sociais, até para quem nos assiste, conhecer um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que tem muito material lá nas redes sociais, inclusive tem uma live também, diariamente. Sim. Por favor. Claro, nosso devocional Café com Propósito. O Instagram é @psicóloga Dani Fernandes. Então, como o pastor falou, lá temos conteúdos, né, de algumas estruturas, inclusive às terças, quartas e quintas, o devocional Café com Propósito, às 7h27 da manhã. Boa, então fica aí a dica, o contato já passou, tá bom, do Instagram. Mas nós vamos deixar salvo também lá no nosso perfil oficial, no @programa Vejam Só, tá? Só para aproveitar a oportunidade, vou pedir para a irmã passar a referência da igreja, que a irmã congrega também para a gente. Claro, estou na AD Alfa, Assembleia de Deus ali em Alphaville, e trago aqui o abraço dos meus pastores, pastor Jairo Manhãs e pastora Cassiane. Amém, muito obrigado pelo carinho, devolvo o nosso abraço também à querida igreja, a região ali de Alphaville também abençoada. Tem igreja ali também na região. Que bênção. Amém. Obrigado, viu, doutora, pelo carinho. Topar esse desafio aqui com a gente, de poder falar de um tema tão espinhoso que nós já vamos colocar aí na sequência. E também quem vai nos ajudar nessa caminhada, ele que é um parceiraço aqui do Vejam Só, o pastor Luciano Scala, ministro da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Graça e paz, pastor, seja bem-vindo. É uma alegria recebê-lo novamente, te reencontrá-lo bem. Uma ótima noite. Ótima noite, a paz do Senhor, Zeca. Doutor, é um prazer revê-la também. E que Deus abençoe todos vocês que estão conosco, acompanhando esse programa. Eu tenho certeza que é um diálogo que vai trazer muita luz para essa questão, que é espinhosa, né, Zeca? Sim, sem dúvida. E é um assunto que precisamos tratar e estamos aqui para isso. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos topar esse desafio aí. Bom, mas pastor, antes da gente entrar nos desafios do tema, vou pedir para o irmão passar as referências da igreja para a gente, por favor. Legal. Bom, eu sou pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. A nossa igreja, ela fica localizada na periferia de São Paulo, na Vila Brasilândia, que é o local onde eu sou pastor. Às segundas-feiras é o dia que nós temos um curso gratuito de teologia, aberto para todos. Então você está convidado para estar conosco às terças e quintas, às 8 horas da noite, e aos domingos são 2 horários, às 10 da manhã e também às 18 horas. Rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia. Você que é da região da Brasilândia está convidado para vir conhecer a nossa igreja. E se você é de fora, quando estiver passando por lá, venha participar conosco, vai ser muito bom recebê-los. E também os projetos, Zeca, posso Pode falar. Eu ia aproveitar o momento? Pode ir. Ótimo. Então, além da igreja, sou responsável pelo Instituto Viver na Bênção, que é uma ONG que realiza quatro grandes trabalhos. Um deles na Brasilândia, nós ajudamos dezenas de famílias numa situação difícil e ajudamos na alimentação dessas famílias. Temos um trabalho com dependentes químicos, então se você precisa de ajuda, se você tem alguém na tua família que precisa de apoio, nós temos uma casa de recuperação, que é um lugar onde nós ajudamos, damos apoio para homens que querem deixar os vícios das drogas. Temos uma missão humanitária na África, em Moçambique, e também um projeto nas ruas de São Paulo,
Toda sexta-feira nós distribuímos centenas de refeições. E aqueles que querem conhecer mais o nosso projeto, você pode entrar no meu Instagram, que é o @LucianaScala, ou então do Instituto Viver na Bênção, e lá você vai conhecer um pouco mais do nosso projeto. Ou então pelo WhatsApp, que é o 011 96424 2661. Precisando de ajuda, é só falar conosco. Os contatos todos apareceram aí para você, tá? Mas se não deu tempo de anotar e tudo mais, nós vamos deixar tudo salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só, chega por lá. Se você quiser se envolver ou se precisar de ajuda, né? Pode procurar o pastor aí, que é sempre referência. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais, a gente já gravou alguns programas aqui, né, falando de maneira específica sobre essa questão do trabalho envolvendo os dependentes químicos. Muito bom o trabalho feito pelo pastor lá. Então, se tiver necessidade, pode entrar em contato de novo. Obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, Zeca. Pelo carinho. Bom, vamos colocar na tela aí o tema da nossa conversa de hoje. E o que a gente pretende discorrer no programa é sobre esses novos desafios que aparecem na internet. E nossa pergunta é como proteger as nossas crianças e adolescentes desses desafios que estão aí circulando na internet. Recentemente, alguns casos mais notórios apareceram. Um dos mais emblemáticos lá em Brasília, de uma menina com um desafio do desodorante, que eu confesso nem saber direito o que é, mas a menina acabou falecendo. Tem a história aí lá no Sul também, da roleta russa, uma nova versão que aparece aí, além de outros desafios envolvendo, por exemplo, agressão a moradores de rua, onde as pessoas são desafiadas a agredir, a queimar e tudo mais, pessoas que vivem em situação de rua. E outros desafios que vão aparecendo aí. Recentemente, também no show de uma cantora internacional, lá no Rio de Janeiro, a polícia conseguiu desmantelar, né, com inteligência, um desafio que estava sendo proposto para que ocorressem explosões, já que é uma cantora muito ligada ao público LGBT. Então, vai ser uma confusão sem fim. Vamos lá. Eu vou pedir para a gente começar tentando responder a pergunta, doutora. O que fazer para proteger as nossas crianças e adolescentes desses desafios e desse mundo da internet que é tão obscuro, né? Eu, particularmente, fico impressionado. Eu sou um usuário da internet, mas eu não vejo, não chega, não vejo, não sei onde está isso. Mas parece que o pessoal acha e está aí, né? Como é que a gente faz para proteger? Vamos lá. Eu começo construindo aqui, para que a gente mergulhe, no sentido de trazer o olhar da internet, porque a internet, ela tanto é um veículo muito positivo, que pode ser muito positivo para socialização, aprendizado, como para manipulação emocional e psicológica, como nós temos visto. Então, pensar em como defender jovens, adolescentes e até adultos, viu, Zeca? Hoje a gente está falando realmente de um público fazendo um recorte, mas a questão é que qualquer pessoa vulnerável emocionalmente e psicologicamente, ela pode se tornar fácil uma presa de manipuladores na internet, né? Então, essa defesa, ela parte muito de uma estrutura de base emocional saudável, tá? Quando nós pensamos numa família, quando nós pensamos esses adolescentes que estão na escola, a cada comportamento que é emitido ali, o reflexo de casa está aparecendo ali. O reflexo do que ele recebe, o reflexo das bases de segurança emocional, o reflexo do vínculo que ele vive em casa, está aparecendo ali. Então, o adolescente, você observar, né, como o coletivo desses adolescentes funcionam, ali tem muitas culturas familiares representadas. Então, quando nós pensamos em como defender, na verdade, o trabalho precisa começar lá, porque ali ele vai refletir o que ele recebe em casa. Autoestima, o adolescente, ele receber em casa um pensamento crítico, um estímulo, um espaço que estimula o pensamento crítico do adolescente, da criança. Você começar ensinando o que é uma brincadeira e o que é, na verdade, uma prática ofensiva e moral. Em né? alguns casos, crime até, né? Exatamente. Porque você tem um bando de adolescentes, vamos fazer uma nova brincadeira, atear fogo no morador de rua. Não, isso não é uma brincadeira, é um crime, né? Então, mas essas pessoas que vêm para manipular na internet, elas vêm literalmente com essa roupagem de que tudo é simples, simplificando, minimizando o que é muito sério.
Então, é trabalhar o senso crítico dos nossos adolescentes. Olha, isso é certo, isso é errado, isso muda, isso não muda. Independente do que você acha, isso aqui continua sendo errado, isso daqui é crime, isso não é. Porque tem aquela coisa, né? O adolescente ali, aquele empoderamento, aquela coisa dos clãs, da identificação. E é literalmente uma outra situação. Sim. Eu acho que depois a gente pode até aprofundar. Você falou uma palavra que eu acho bem interessante, é empoderamento. Sim. Há alguns anos atrás, a gente ouvia isso muito ligado às mulheres, né? O empoderamento feminino. Agora você falou do empoderamento do adolescente. Eu quero saber o que é isso e que tipo de poder que ele tem. Mas o que eu vejo é que parece que hoje, nas nossas famílias, o adolescente tem mais poder que o pai e a mãe, em alguns casos. Nós vamos entrar lá. Deixa eu ouvir o pastor Luciano. E aí, Luciano? Como proteger? Vamos começar por aí, depois nós vamos destrinchar o assunto. Então, Zeca, o caminho é nós conhecermos... Porque quando nós falamos desses problemas, nós estamos olhando para uma ponta, né? Então, na verdade, nós precisamos conhecer. O caminho é conhecer o problema, a origem do problema. E quando você tem esse conhecimento do problema, da origem, você consegue buscar as saídas e propor um meio de prevenção. Hoje nós vamos trabalhar essa questão da internet, das redes sociais, essa questão dos desafios, mas é uma problemática que nós poderíamos trazer, por exemplo, para as drogas, porque é o mesmo caminho, é a mesma ausência, é o mesmo problema, são as mesmas dificuldades estruturais da nossa sociedade. Então, quando a gente pensa na nossa sociedade atual, uma sociedade, conforme Bauman vai colocar, uma sociedade que tem essa modernidade líquida, né? Dos relacionamentos fugazes, dessa falta de solidez nas coisas, nas relações, nós encontramos que tudo isso vai gerando problema. Então, esse lance da aceitação é um lance que traz o problema, porque quando o jovem ele começa a participar de um determinado grupo, seja um grupo dentro da escola, seja um grupo dentro da internet, existe a necessidade da aceitação. E às vezes a necessidade da aceitação vai passar pelo caminho desses desafios que são propostos. Então, aquele que faz o desafio, aquele que se sente desafiado, aquele que cumpre o desafio, logo esse daí é aceito. Então, nós temos um problema em cadeia. Esse problema que nós estamos pontuando, e aqui você já citou alguns exemplos mais atuais, e teríamos outros também, e outros que não são divulgados. Mas esses que você colocou, por esses a gente já consegue perceber que a aceitação é uma característica desse grupo. Eles precisam ser aceitos. E para ser aceito passa por essa questão dos desafios. Então é um problema que ele é muito sério, é um problema que ele é complexo, não é somente uma situação, mas são situações. A doutora pontuou a questão da estrutura familiar. A prevenção passa pela estrutura familiar, claro que passa. A igreja, porque eu vou trabalhar esse aspecto da igreja, a igreja, ela consegue entrar, ela consegue, na verdade, ela tem ferramentas que ela pode utilizar para propor a prevenção. Então, a igreja, ela se torna um braço que vai trazer a prevenção. E tantos outros meios, né? Mas o problema, ele parte daí, dessa questão da aceitação, do problema familiar, o meio que a pessoa ela está inserida. Nós vamos falar de alguns aspectos aqui. Eu quero começar tratando da família, mas antes, deixa eu só abrir a oportunidade para quem nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete. Acesse nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só, para você poder responder as nossas enquetes. Vamos colocar na tela aí a enquete que a produção preparou e deixou lá para você votar. A pergunta é o seguinte: fazer trend ou... Observe aí que nós não colocamos nem esses desafios que envolvem questões relacionadas à vida, né? Que vai ter esse problema e que a pessoa vai morrer ou matar alguém. Eu não vou nem botar uma pergunta dessa em discussão, mas o que nós colocamos lá, ó, fazer trend ou dancinhas polêmicas, se na sua concepção isso é pecado para o cristão. Pode até voltar para mim aqui, ó, rapidinho. São dois assuntos aceitos normalmente, tá bom? Não é isso? Na nossa sociedade, essas trends, essas dancinhas, a gente pode concordar ou não, mas elas são aceitas, né? Não é crime. Não é crime, é. Tá bom. Então vamos voltar para a enquete lá. Bota lá as opções lá. Primeira delas, é pecado, né? Sim, nosso corpo deve honrar a Deus.
Segunda opção, não. Se for com moderação, não tem problema, pode fazer. A terceira opção é o não sei. Então vai lá, vote, participe. É óbvio que na enquete a gente precisou escolher uma outra vertente, mas é um caminho inicial, né, doutor? Podemos dizer assim? Sim. Que essas trends, essas dancinhas, as nossas crianças, hoje, quando você vai, elas fazem essas dancinhas de TikTok e tudo mais. É uma porta de entrada, vou colocar entre aspas, inocente para a internet. E detalhe, é o inocente que vai gatilhar o inconsciente coletivo. Porque a partir do momento... Todo mundo faz. Exatamente, virou um fenômeno. Boa. E aí se reproduz. Se reproduz, virou um arquétipo. Se reproduz. Sim. Simples assim. E este é uma das situações, problemas, porque a partir do momento de que todo mundo faz, aí o adolescente vira para sua mãe e para o seu pai, mas por que é errado se todo mundo faz? E aí vem aquela frase de vó, você não é todo mundo, né? E aquele influencer que tem diversos seguidores, milhares, milhões de seguidores, para ele é normal, já logo mostra que aquilo ali não tem problema. E aí que começa a situação. Sim. Porque ele olha e vê não é problema, a pessoa é viralizada e ela faz e não é problema, daí vai tornando um efeito em cadeia. Sim, neste caso, por exemplo, a sensualidade. As danças que elas vão incitar, né, a sensualidade e aquilo viraliza, logo aquilo vira uma linguagem comum, no inconsciente coletivo das pessoas. Sim. Porque isso alcança todos os estados e até para fora, rompendo as barreiras, né? Sim, acaba aproximando todo mundo, né? Isso. Todo mundo faz, todo mundo vê, todo mundo tem acesso. Bom, deixa eu voltar aqui, que ambos trataram do aspecto família. E eu quero começar por aí. E eu até marquei aqui de fazer uma pergunta de quem é o responsável da educação. E eu começo por aí porque eu penso que hoje as nossas famílias estão transferindo essa responsabilidade. Então, primeiro eu vou começar com a doutora no sentido da família transferir essa responsabilidade para a escola, para o educador. E depois eu vou querer ouvir do Luciano da família transferir para a igreja. Sim. Porque eu fico com a impressão que o pai e a mãe eles não querem mais essa responsabilidade. É responsabilidade do pai e a mãe a educação? E como que você observa essa transferência de responsabilidade, se for responsabilidade deles, né? Ok. Não tem como negociar o inegociável. O berço é a família porque o indivíduo, ele é o produto do meio, né? Então, ele começa numa base familiar. Ele não começa na escola. Ele não começa, né, em outro... Ele começa numa base familiar. Então, sim, os modelos parentais, eles vão ser reflexo na educação da criança. Por quê? Porque palavras convencem, mas modelo arrasta. Modelagem é algo muito sério. Então, muitas vezes, a criança ela faz coisas sem o entendimento e a maturidade do que ela está fazendo, porque ela vê a mãe fazer, porque ela vê o pai fazer. Então, ela vai refletir a modelagem que ela tem. Então, por mais que os pais acreditem, se é que existe esse pensamento de que não passa por eles a responsabilidade da educação, não tem como. Porque vocês são as primeiras referências, são as referências primárias de um ser humano que está vindo ao mundo. Então, não tem como terceirizar essa educação. Não tem como terceirizar essa responsabilidade. Porque os princípios e valores de uma cultura familiar é que vai moldar caráter, personalidade e identidade de um indivíduo. Você percebe essa terceirização? Percebo. Ou não? Percebo. Por N situações, né? Mas sim, principalmente com a questão de profissional, de pai e mãe. É isso que eu ia falar. Às vezes, eu vou colocar aqui entre aspas desculpa, porque eu sei que não é desculpa, mas de oferecer uma qualidade de vida melhor, Isso. vou trabalhar mais, vou papapá, mas tudo isso vai demandar o quê? Mais tempo da criança longe dos pais e tudo mais. Exato. Então pode parecer uma ideia boa, mas que vai cobrar o preço depois, né? E, pastor, até isso vai ser replicado no inconsciente da criança, sim, né? Porque se ela recebe a ausência parental, vai devolver isso. Faz sentido. Como é que é esse aspecto com a igreja, Luciano? Você percebe que a família joga essa responsabilidade para você, para o pastor? Aí, pastor, educa meu filho aí que eu não sei mais o que fazer. Então, existe essa questão da escola, que os pais, eles se apoiam nessa ideia de que a escola tem essa missão de educar, e isso também é refletido dentro do âmbito da igreja. Então, às vezes, o pai e a mãe, eles acreditam que a transmissão de educação, a transmissão de cultura, a transmissão de preceitos religiosos, preceitos bíblicos, é função da igreja. E já digo que não.
essa não é função da igreja. Um filho, ele é iniciado, ele é levado a Deus, ele é inserido na presença de Deus, colocado, incentivado pelos pais. Então não adianta o pai chegar, trazer os seus filhos, colocar na porta da igreja e falar assim, olha, que horas que acaba o culto? 9h30? Então 9h30 eu venho buscar o meu filho. Não é esse o caminho. Isso nunca vai funcionar. Isso não é aula de judô ou de futebol. E isso é contrário ao texto bíblico, né? Lá em Exato. Provérbios fala, ensina a criança no caminho, não ensina o caminho. Não é você mostrar o caminho. É você trazê-lo. com ele. Exatamente. É o princípio da modelagem, né? Uhum. É você trazê-lo junto e caminhar junto com ele. Isso, perfeito. Então não é você chegar e colocar o teu filho na porta da igreja e falar assim, o responsável pelo ministério infantil, tá aqui o meu filho, o Joãozinho tá aqui, cuida dele, depois eu volto. Não é assim que funciona, né? Não é uma aula de música, não é uma aula de futebol, de luta. Sim. Então, assim, as coisas de Deus, elas trarão influência sobre o teu filho a partir do momento que você, como pai ou como mãe, for referência. Então, não adianta nós acharmos que a igreja vai educar ou a escola, porque não. Essa educação parece um ditado popular, mas não é um ditado popular, isso é uma realidade. Essa educação virá de casa. Vem de casa Então, as mesmo. crianças dos judeus, eles, desde criança, eles são ensinados na lei de Deus. O texto mais tradicional, né? Inculca. Exatamente. Para colocar Exatamente. dentro da cabeça dele a lei, e os preceitos e a doutrina. E Sim. a criança, quando ela aprendia a declamar o chamar, logo depois que ela conseguia ter isso decorado, o pai dava mel para a criança. Para ela sempre relacionar, né? Que o guardar a palavra é doce como mel. Então, são princípios que a Bíblia vai nos mostrar e que, se nós seguíssemos até os dias atuais, nós teríamos uma redução muito grande nisso, né? Eu não estou dizendo que essa é a solução, ou que esse é a solução de todo o problema. Não é, mas é o caminho, Ah, sim, eu também, é o princípio. eu entendo que a progressão desse tipo de situação é um reflexo da deteriorização das nossas famílias e estruturas básicas da sociedade. Agora, posso dar uma alfinetada na igreja, que eu vou pedir para o irmão tentar ser rápido no comentário, mas para aproveitar, eu sei que não é responsabilidade da igreja, Certo. eu também entendo que a família é responsável sobre isso, mas uma crítica muito grande é que a igreja não sabe lidar ou não tem um trabalho bem preparado para as crianças. Sim. Então, por exemplo, muitas igrejas, a criança chega e é levada para um ambiente separado, onde às vezes não necessariamente vai ser ensinada na palavra, mas vai ter brinquedo, vão ter atividades... Recreativas, né? É. Isso é um desafio, Zeca, que nós temos passado. Eu sou pastor de igreja local, você sabe disso, Zeca. 22 anos no mesmo local. E assim, esse é o nosso desafio. Porque a nossa busca é levar essas crianças a elas serem ensinadas, inseridas no contexto bíblico, no contexto também teológico, e da mesma forma que os adultos são ministrados por uma palavra coerente e teológica dentro do culto, a criança ela tem que também ser ensinada, é lógico que com a sua metodologia. O que hoje em dia muitas igrejas usam é criar um ambiente lúdico, um ambiente recreativo, para a criança querer estar naquele ambiente. Não necessariamente um lugar onde ela está sendo ensinada os princípios de Deus. Às vezes é um lugar recreativo que a criança quer voltar para aquela experiência, mas não garante que ela está sendo ensinada nos princípios. Sim, que daí vai introduzir exatamente esse ensino de ética, de moral, de bons costumes e tudo mais, né? E aqui, gente, é óbvio que a função da igreja é pregar o evangelho e propagar a boa nova, mas a gente transcende isso, assim, até porque se a pessoa vai aceitar ou não, não é um trabalho nosso, né? Mas é o nosso trabalho sempre falar. E se a pessoa não aceitar, eu acho que o nosso trabalho vai ser bem feito na condução de bom cidadão, de um bom cidadão. Sim. Uma pessoa educada, que respeita e tudo mais, né? O trabalho será bem feito nesse sentido. Bom, vamos voltar para esse aspecto da família, porque a gente falou de base e tudo mais, princípios e educação. E eu acho que hoje a gente tem um tempero diferente nesse desafio, que são, eu até marquei aqui, ó, famílias multiformes. O que eu entendo por isso? Eu acho que faz um tempo que a gente perdeu aquela família tradicional, né?
que é um termo às vezes muito usado, é a família tradicional brasileira. Bom, hoje nós temos uma... Gente, eu não estou querendo falar aqui de aceitação bíblica disso, não é isso. Mas eu estou querendo falar da realidade da nossa sociedade. A gente tem tudo. Uhum. Mãe que já casou e separou, pai que já casou e separou, aí casam eles, aí vem 2 filhos do primeiro casamento, um do outro casamento, mais um que nasceu ali, a gente já tem uma outra estrutura familiar, que daí já são 2 avós para cada lado, e às vezes adotam um, vem mais... nós já estamos falando de uma outra estrutura familiar, além das estruturas não bíblicas que também acontecem, estão presentes, e a gente precisa saber lidar com tudo isso. De alguma forma, isso entra nesse tempero aí e deixa as crianças mais suscetíveis a algum agente externo, doutora? Olha, dentro do que você está trazendo, sim, porque você tem ali uma mistura de culturas familiares, né? Mas o que eu vejo, Zeca, se fizer sentido para vocês, é o seguinte: quando nós estamos falando de princípios, isso na sua família, na minha, na família do pastor, o princípio da mentira, o princípio da verdade. Isso é em qualquer cultura familiar. Então, se nós conseguimos entender o que é uma responsabilidade, o que a gente está colocando dentro dessa palavra responsabilidade da família, né? O que é o ensinar o menino no caminho em que deve andar? Quando a criança, ela cresce sabendo que se ela chegar com uma borrachinha em casa, ela chega da escola com uma borracha em casa, a mãe vai perguntar: onde você achou essa borracha? Eu peguei na escola. Se aquilo não for trabalhado naquela primeira experiência, aquele comportamento vai se repetir. Um hábito, sim. Exato. Então, responsabilidade, independente nesse contexto que eu estou falando, independente da modelagem da família, é o pai e a mãe saber seu lugar, saber o seu papel. Uma coisa, enquanto o pastor estava falando, é o princípio da honra. Hoje, muito do que está acontecendo é que os adolescentes eles acabam honrando mentes manipuladoras para ocupar uma ausência materna ou paterna. Porque o complexo de aceitação passa por esse lugar de ser visto, ser ouvido, ser aceito, independente do que eu tenha que fazer para ter isso. Quando eu não tenho isso em casa, por exemplo, vamos jantar, vamos para a mesa, tá? Ó, esse aqui é o lugar do seu pai. Ó, isso daqui vai lá ajudar a sua mãe e tal, tal. Quando você começa a fazer isso, você começa a entender a construção dos papéis, a construção dos lugares. Como que eu vou trabalhar a honra se eu não sei o que é isso? Como que eu vou colocar as figuras de autoridade na minha vida se eu não tenho isso na minha vida? Só que isso são princípios de vida, de funcionamento, de psicodinâmica. Então, se o meu pai, dentro da minha casa, ele é uma autoridade passiva e frágil, isso vai refletir lá fora. Provavelmente, algum colega que tomar esse lugar. vai tomar esse lugar. Da mesma forma, a mãe. Então, as faltas e ausências que eu vivo aqui, elas tendem a ser supridas aqui, por isso o complexo de aceitação. Eu quero aquilo. Eu quero alguém que me defenda. Então, aquele cara é o fortão. Para eu fazer parte daquele grupo e ninguém mexer comigo, porque isso teria que ser meu pai em casa, meu herói, né? Aquele que me defende e tal. Então, para eu fazer parte daquele grupo, eu vou fazer o que for preciso para estar lá. E aquele líder, que ele é um líder com uma influência tamanha, dependendo da mente daquela pessoa, aquele grupo ele pode ser um grupo saudável, como um grupo maquiavélico, né? Mau. Então, essa questão da responsabilidade é na família compreender que trabalhar regulação emocional, ensinar para a criança que o não é o escudo psicológico. Tem coisas que é não. Agora, pai e mãe têm medo de dizer não para não ser reprovado pelo filho. Tá invertendo. Pelo medo de meu filho não me amar, eu não digo não. Lá na escola, o que aconteceu no Sul, para uma adolescente de 13 anos participar de uma roleta russa e ela dar o seu corpo a todos aqueles meninos que ela viveu aquela prática, ela não sabe o que é não. Sim, não tem limite, né? Exato. Então, é desse tipo de construção de responsabilidade que nós precisamos trabalhar e compreender que quando a criança não vive o não, lá fora ela vai viver a consequência disso.
Eu acho que eu vou chamar o intervalo já na sequência, mas eu acho que a gente fala do adolescente, da criança, porque ainda está naquele estágio de formação, né? Sim, Quando você vai falar do adulto envolvido com isso, é parte do princípio que ele tomou uma decisão, isso. né? Seja da sua vida sexual, ou de cometer um crime, ou de alguma coisa. Agora, o adolescente, a gente parte do princípio que ele, às vezes, pode ter sido induzido a, ou Uhum. sei lá, ou a gente consegue até reestruturar isso, né? Mudar. Bom, nós vamos falar mais no próximo bloco. Inclusive, eu quero falar de proibição e idade limite, que tem sido um debate muito grande, inclusive na parte política do nosso país, com relação a forçar as empresas que detêm as redes sociais a proibir acesso de menores e aí debate a idade e tudo mais. Eu quero saber dos meus convidados o que eles acham disso também, se é um caminho. Vamos para o intervalo? Antes do intervalo, vou deixar aqui o telefone da Agrade. Quer estudar teologia, quer se capacitar para o trabalho ministerial? A nossa dica aqui no Vejam Só é a Agrade. Código 11 3115 0819. 11 3115 0819. Anota ou tira uma foto aí da tela para amanhã você ligar e falar lá na secretaria. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Agrade, tá bom? O telefone e a secretaria ficam aqui em São Paulo, mas você de todo o Brasil pode procurar pela Agrade, porque você pode se encaixar naqueles modelos de educação à distância também que a Agrade oferece para você, tá certo? Além disso, as redes sociais da HIT, vem conhecer a nossa programação, nosso conteúdo, tem uma programação diversificada e variada que nós preparamos e oferecemos com muito carinho para você e para toda a sua família, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, na sequência nós já estaremos de volta. Bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rápido aí na nossa conversa. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Daniela Fernandes, o pastor Luciano Scala, e eles têm nos ajudado aqui numa reflexão e tentar entender, né, como é possível proteger as nossas crianças e adolescentes desses novos desafios da internet que estão circulando e, em muitos casos, né, apesar que o Luciano falou que não choca mais, né, chocando a sociedade. Sim. Mas o Luciano falou que já está normal, que ninguém mais se assusta com isso. Não é difícil, né, a gente imaginar isso, né? Muito. Chocando cada vez menos, né, Zeca? As pessoas têm olhado para isso e tem muita gente que não, acha que é assim tudo bem, né? mesmo, tá tudo bem. É, eu concordo contigo quando eu acho errado você dizer que essa é a pior geração. Tá. Tá, porque tem muita coisa ruim que sempre aconteceu Sim. e vai continuar acontecendo, o pai caro tá aí e tudo mais, e eu entendo isso. Mas é difícil a gente não pensar, principalmente na questão sexual, como isso está normatizado, né? Uhum. Então, por exemplo, se é comum você ver dancinhas no celular de mulheres em trajes pouco apropriados, se aquilo está tranquilo, passa normal no seu feed, faz todo sentido a pornografia crescer cada vez mais. Sim. Porque aquilo ali que chocaria em tempos atrás, nossa, uma mulher de biquíni no meu celular, meu Deus. Então, tudo que acontece aí, você já vai entender que tá mesmo, já passou e tal. Bom, falando nessa questão das mulheres e homens também, viu, gente? Homem de sunga, sem sunga e tudo mais, aí é a mesma coisa, tá? A sexualidade, né? A questão é a sensualidade, É. que é atribuída aos dois gêneros, tá? Não tem distinção, não. Já foi o tempo também que era só homem que via isso. Sim. Eu queria começar o bloco falando da proibição. Tá. Surge aí um debate, inclusive legislativo nesse sentido, Uhum. de que os nossos governantes querem colocar leis para que as empresas detentoras das redes sociais criem um limite. Uhum. Que, se eu não estou enganado, já existe até. Mas que as pessoas, ao preencherem, podem preencher qualquer coisa, né? E acabam entrando e acessando as redes sociais de maneira livre. Uhum. Como é que você vê essa questão? O caminho é proibir crianças e adolescentes de utilizarem telas e redes sociais? Tá. Eu vejo aí um conjunto de coisas, vou ser bem específica, principalmente na questão da construção do desenvolvimento infantil. Uhum. Então, sim, tem coisas que não é para aquela idade.
E isso precisa ser respeitável até para que a criança desenvolva uma saúde mental saudável, né? Eu coloco uma criança de 3 aninhos exposta assistindo filme de terror, depois, à noite, aquilo vai ficar reverberando, porque ela não tem a consciência daquilo e tal. Então, assim, tem coisas que precisam ser respeitadas no lúdico da criança. Se eu já trago a sensualidade e a sexualização para uma criança dos 3 aos 5 anos, aquilo vai penetrar na mente da criança e a consciência moral que ela vai desenvolver daquilo vai afetar totalmente a estrutura dela, porque não é a fase de ela viver aquilo. Então, nós entendermos que a fase do desenvolvimento infantil, ela precisa ser respeitada com coisas que, uma criança de 1 aninho de idade não come feijoada, porque se ela comer vai passar mal. Então, algumas coisas dentro dos pilares da construção moral precisam também passar por isso, para que a criança tenha ali o direito de viver aquele tempo. Que detalhe, ela não sabe que ela não precisa daquilo. Ela não sabe o efeito que aquilo vai causar nela. Por isso que o adulto compreender e se conscientizar de que ele é o responsável pela educação e por esse desenvolvimento infantil é essencial. Porque se o pai pega o vídeo que ele está assistindo e mostra para o filho de 5 anos, falando que ele vai ser macho igual o pai, ali você já está incitando na criança algo que não é da fase dela. Né? Não, porque eu sou macho, ele vai ser... A questão aqui não é o macho, mas sim a atitude, né? E isso nós podemos passar para vários exemplos. Então, entender que cada fase tem a sua etapa e que tem coisas que não é saudável é positivo. Uhum. É positivo. E dentro disso, a questão que nós estávamos falando no outro bloco, é entender que a punição, a proibição e tal, ok? Mas não é somente proibição e punição. Precisa também criar a consciência da resistência. Muitas coisas se normalizam porque não existe mais a resistência, né? E a resistência, muitas vezes, é o manter a palavra. Por exemplo, vou voltar para a menina lá do Sul. Se ela em casa não recebeu aquela fala, né? Aquela coisa, poxa vida, toda vez que eu vou sair, minha mãe faz um discurso. Olha, ninguém mexe no teu corpo é seu. Nós fazemos esse trabalho com crianças, escolas e tal. Mas se isso não vem da fala mãe e pai, sabe? O pai chega, nenhum menino vai mexer com você, porque você tem um pai e tal. Se isso não é desenvolvido na autoestima da criança, no consciente da criança, ela está à mercê do que ela for receber lá fora como verdade. Então, a resistência é os pais entenderem, compreenderem a importância de eles resistirem e trazer isso para a educação, mas transformando aquilo numa educação positiva. Tá. Filha, olha, isso aqui não é bom para você. Pegar o caso da roleta russa. Não, isso daqui não é idade. Isso aqui não é certo. Seu corpo é muito especial. Você é uma menina linda e tal. Você trabalhar a autoestima da criança e do adolescente para que ela se prepare para quando ela chegar lá e ela vê algo que está estranho. Não, mas a minha mãe falou que meu corpo ninguém mexe. Não, mas espera aí. Não. Eu vou só aproveitar que você já está com a fala, doutora, eu vou perguntar e depois eu volto para o Luciano para ouvi-lo também, porque aí, nesse aspecto, entra uma questão que o Luciano falou na primeira fala dele, eu anotei aqui, aceitação. Uhum. Essa criança vai ser rejeitada pelo grupo. Como é que isso vai funcionar na mente dela? Esse suporte familiar já vai ser o suficiente para ela? Falar, meus amigos não me aceitam, mas em casa está tudo bem. Como é que fica essa dinâmica? Legal. Aí é onde a gente trabalha a autoestima. Porque, geralmente, pessoas vulneráveis emocionalmente, elas são presas e reféns de mentes dominantes, né? Porque o oprimido só existe porque existe o opressor. Então, acabam sendo dominadas por mentes que estão ali para fazer o mal, independente do que você sente. Então, a autoestima da criança é muito importante ser trabalhada com os vínculos emocionais que ela tem em casa. Tudo bem, eu posso não ser aceita. Por quê? Porque realmente eu não sou igual a todo mundo. A partir do momento que essa vira uma verdade para mim, vão ter rejeições que eu vou viver na vida? Vão. Só que passar por frustração te deixa mais forte. Uhum. A criança que não tolera a frustração, o adolescente que não sabe, não consegue passar por uma frustração, ele cai ali em armadilhas emocionais. Meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, e começa a se cortar, ideação suicida, porque não aguentou.
Então, quando você não trabalha a autoestima, automaticamente está se criando e desenvolvendo um ego fragilizado. E realmente, ele não vai saber se posicionar lá. Ah, se você não fizer a roleta russa, você não anda mais com a gente. Tudo bem. É claro que esse tudo bem vai ser dolorido, Sim. porque eu quero estar ali. Mas não. A consciência de quem eu sou, desse pertencimento que a minha mãe e meu pai me ensinaram. E é que nesse momento é difícil de entender, né? Mas a maioria dessas amizades que a gente brigou a adolescência inteira para ter, elas vão se perder pelo caminho. Exatamente. Você não vai chegar com elas depois dos 25, dos 30, então não tem nem mais contato. Brigou tanto na adolescência para ser aceito, depois você nem vai ouvir falar mais. Então, eu acho que fica essa reflexão. Tá certo que na hora é difícil fazer essa Claro, claro. mas é o padrão. É a maioria, tá? Tem coisa que só fica no período escolar mesmo, né, A Zeca? maioria delas, doutora. Terminou a escola, cada um segue sua vida. Cada um vai para um curso e tal, você já perde muito contato. Depois da faculdade, aí você tem aqueles 4 anos de faculdade onde você vai brigar para ser aceito e tal. Acaba a faculdade, sai todo mundo, cada um vai para um lado. Cada um para um lado, Às vezes né? você não tem mais encontro. Eu mesmo fui rever assim, amigos de faculdade agora que a universidade fez uma celebração de 20 anos de formatura. Olha, E tinham pessoas ali que eu não via há 20 anos mesmo, não falava, não teve mais contato. É que às vezes a rede social ajuda a gente a manter, né? Então, mas mantém assim, Mas também bem de forma bem distante. genérica, Às bem vezes você vê uma. distante. Nossa, casou. Casou. Que legal. Você curte a foto. e isso, passa teve um pra frente. filho. É. Olha que curtiu A rede social ainda ajuda, mas, Isso, mas assim, mas mesmo assim, Você não tem laço. laço. Uhum. Não faz sentido Não. aquela briga que você teve para ser aceito, Não. porque é uma amizade que vai se perder. Sim. E aí, diferente do que Bauman fala do sentimento líquido, Certo. eu vejo como algo natural. Uhum. Porque você vai se desenvolvendo, Uhum. você vai fazer outras escolhas, você vai Exatamente. criar outro. É natural que aquela amizade da 5ª série, do 9º ano, do colegial, até da faculdade. Não vai fazer mais sentido. né? Exatamente. Não vai fazer Ela mais se sentido. perde. Luciano, eu queria que você falasse da proibição. Isso, que bom foi que você voltou o nesse tema que assunto. a gente iniciou aqui, por favor. Que bom que você voltou nesse assunto, porque fiquei instigado em falar. Essa questão da proibição, eu acho extremamente válido, Zeca. Porque na nossa época, talvez a gente tenha uma idade aproximada aqui, nós três, Uhum. lá atrás era a televisão. O grande problema era a televisão. E na televisão existiam certos canais, certos horários, né? Então, assim, certos programas não usavam certas falas ou certos momentos ali por conta do horário. Isso não existe na internet. Hoje você acessa a qualquer horário e ali está sendo alimentado as 24 horas do dia. Essa questão da proibição é o caminho. Apesar de que é proibido, mas a gente consegue burlar, o jovem, o adolescente consegue burlar, porém, o papel da empresa que fornece aquele serviço é Coibir isso. coibir de restringir o máximo. Uhum. A gente vê, por exemplo, no supermercado, tá lá as placas, né, que eles não vão vender bebida alcoólica para menor de idade, que vai ser solicitado o documento. Não sei se em todos os lugares Uhum. isso se aplica, não sei dizer. Porém, é um meio, É uma resistência. é uma resistência, é uma Legal. barreira frágil, mas é uma barreira. Uhum. Porque gera até um constrangimento no adolescente. Pegar uma garrafa de conhaque, Será que eles vão me parar Isso. aqui? vai vir com uma Exatamente. garrafa de conhaque para atravessar o caixa. Será Imagina que ele só. vai falar? Será que não Aí vai fica aquela falar nada? coisa- Exatamente. Exatamente. Mas também não significa que esse adolescente, na sua casa, ele não vai ter acesso. Que o seu pai não vai incentivar ou sua mãe. Sim, sim. Então, mas daí, ó, de novo, eu não quero entrar aqui no mérito de certo e errado, o cristão não é isso. Certo. Mas o que eu quero pensar com você é o seguinte: em casa, não seria um ambiente controlado, Sim. onde o pai e a mãe poderiam utilizar isso, inclusive, para educação? Então, do tipo, filho, o que você está vendo aí? Ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Isso daqui não é para você. Uhum. Esse tipo de conteúdo aqui não é para você. A mesma coisa da bebida, tá? Então, às vezes, um filho adolescente, o pai fala: filho, senta aqui comigo, vamos tomar um copo de cerveja. O papai tá te dando aqui. Mas eu quero te explicar, isso daqui, se você tá na rua, seus amigos vão te oferecer, não é para você.
Porque você ainda está numa... Sabe, eu estou querendo criar aqui uma linha assim, de raciocínio de educação. Sim, mas é aquilo que, dentro da casa, por exemplo, quantas vezes você está falando, está me gatilhando várias lembranças. A minha mãe falando, Dani, vai lá no quarto brincar, porque agora a gente vai ter conversa de adulto. Uhum. Isso é saudável, é a barreira, né? Ou seja, eu entendia que ali não era para mim naquele momento. Quantas vezes, dentro da casa, a criança precisa saber, por exemplo, que a porta fechada do quarto dos pais é necessária? Sim. Então, são esses tipos de frustrações que forjam a criança, forjam o ego da criança. A porta dos meus pais está fechada, mas eu sei que isso não quer dizer que eles não me amam. É que naquele momento aquilo é deles. Sim. Aí começam os limites. Mas essa questão da gente fazer a prevenção, né? A empresa que fornece o serviço, ela tem que fazer isso, na minha opinião, sim, Uhum. e devemos cobrar. E também o pai e a mãe, que nós sabemos que existem meios também de se burlar isso, porém, no aparelho de telefone do nosso filho, no computador, existem meios de nós colocarmos uma forma da gente estar ali observando o que ele está vendo, o que ele está assistindo. Ô, Luciano, acho que até... Eu acho que é Aí, válido... isso é muito as famílias simples de fazer, usar é muito isso, simples. até controle de tempo. Exato. Uhum. Um aplicativo no celular, você marca, ela vai poder usar 1 hora por dia. Quando der 1 hora, cai, fecha. Pronto. Mas sabe uma coisa que eu particularmente sinto falta, assim, quando a gente fala disso? É do pai e da mãe estar junto. Sim. Não é só controlar o que vai ver. Vamos assistir junto. Põe aí o vídeo que você gosta. Deixa eu ver o que é. Vamos ver junto. E também, Zeca, a forma que o pai aborda, né? Participar disso, Deixa sabe? eu ver assim? isso daí. E não é com aquele julgamento, porque assim... Não, vamos é de você assistir junto chegar. disso, de querer assistir É. mesmo. Ó, meu filho tem 10 anos e ele não assiste televisão. Mas o YouTube é com ele, assim. Eles Navega não em assistem tudo lá. televisão, né? Não assiste acabou. mais, E né? a televisão para ele já era. Eu falo para ele, filho, você tem que assistir, senão você acaba com o emprego do pai. Vem uma geração, você tem que incentivar seus amigos a assistir. E tem um monte de coisa que eu assisto com ele, cara, de futebol, Sim. de videogame, de FIFA, que eu gosto também, canais de futebol que ele assiste, de desafio de acertar o travessão, de chute no ângulo. E a gente às vezes fica lá assistindo o YouTube lá, 40, 1 hora e tal. E eu acabo, assim, sinceramente, Zeca, mas aí- curtindo o conteúdo. Mas aí, fica a dica, cara. Quem tá aí assistindo a gente agora, que tem filhos adolescentes, que tem filhos um pouquinho mais novos, um pouquinho mais velhos, vai lá, dá aquela rastreada, veja quem ele segue. Isso é muito simples. Se seu filho tem a rede social, veja quem são as pessoas que ele segue. Isso. Veja o que ele está assistindo, porque ali está indicando para gente o que ele está comendo na rede social, o que ele está comendo ali na internet. E um gatilho simples assim é você deixar na sua conta. Por exemplo, meu filho assiste na minha conta do YouTube. Tá. Toda vez que eu abro, Tá lá. tá tudo que ele viu, a pesquisa que ele fez, os canais que ele assistiu, tal. Tudo bem que eu sei que dá para pagar e tal, mas tá tudo lá. Mas eu entendo que o principal é você estar presente. Exatamente. Por isso que a doutora falou logo no início, assim, é o tempo junto. Ô, Zeca, esse negócio de estar presente, eu fui adolescente e eu tive... os meus pais sempre trabalharam muito. Meu pai trabalhou muito, minha mãe sempre também. Porém, minha mãe sempre foi presente. Minha mãe chegava no lugar. Minha mãe chegava. Onde você estava, né? Minha mãe fazia surpresa. É isso aí. Chegava do lugar, minha mãe vinha falar de perto para sentir o cheiro, se tinha... Então, assim, mãe e pai, a gente tem que estar em cima. Tem que saber, cara. Hoje, às vezes, me incomoda muito essas coisas assim de tá fazendo e ninguém sabe. Exato. Onde que tá? Ah, não sei. Tá na rua. Gente, como assim tá na rua? Mas uma coisa que... Maluco. Uma assim. coisa que Muito. você dialogou com a doutora foi essa questão dos modelos familiares. Uhum. E é uma complexidade do nosso momento também. Porque hoje em dia nós temos muitas casas que o filho está só com a mãe, ou só com o pai, ou está ali com uma pessoa que já é um outro casamento. Então, isso, de certa forma, abre uma flexibilidade que antigamente aquelas famílias mais... como posso usar um termo para não ser... A família convencional... Mais tradicional mesmo, Exato. né? Usa muito esse termo na tradicional brasileira. Exato, família tradicional,
era mais quadrado ali. Uhum. Hoje em dia é mais flexível isso, né? Não, sem dúvida. E eu acho que só reforça, doutor, eu vou fazer aqui já um merchan aqui, não precisa nem agradecer, o trabalho psicológico. Cara, acho muito fundamental isso, Sim. para esse entendimento, porque de verdade você tem uma complexidade maior. Sim. Então, a mãe que já tem um filho, que chega um marido, e aí o marido aceitar aquele filho, o filho aceitar aquele novo marido. Sim. Às vezes ele não quer pôr limite porque ele não é filho dele, é filho só da É mulher. isso que eu tô dizendo, é complicado, E né? gera uma complexidade. Como é que você vai resolver isso? Trabalhando a mente, A mente, total. trabalhando o psicológico. Total. Vai ter que fazer uma terapia. É isso aí. Terapia de casal, terapia com Familiar. Assim, de verdade, cara. E aí não tô querendo tirar a oração, igreja, não é nada disso. Mas é de construção mesmo, de entendimento, cara. Isso é super natural. Sim. Gente, é um baita O desafio. mundo é diferente hoje, o cenário mudou. Total. Não tem mais aquele modelo Não, fechado, fixo, não Não. tem. precisa. E assim, Tal. total. E assim, os pais também compreenderem que a internet é intencional. Ah, sim, sim. Tudo que vai tem para um lá objetivo. tem um objetivo. Ah, não, meu filho está assistindo uma coisinha que não tem nada a ver. Não, não. Tem a ver. Dependendo da mente que fez aquilo, que criou os criadores, né? Caso de consultório, assim, desfragmentando bastante. Adolescente, ela falando de um joguinho que pegou toda a galera da escola. E aí eu falei, deixa eu fazer com você as fases? Gente, você começava o joguinho, a coisa mais linda do mundo. Uhum. Tipo Hello Kitty, aquelas coisinhas bem bonitinhas, fofinhas. Daqui a pouco. Quando chegava na 6ª para a 7ª fase, misericórdia. Começou com apelo sexual e os desafios de automutilação. E quando você passava por essa fase, a próxima era um monte de bichinhos de pelúcia que eles viviam ali estupros coletivos. Ou seja, o que nós vimos no Sul com a roleta russa, eu vi no joguinho Normatizado ali. normatizado e que detalhe, todo o grupo da escola participa daquele joguinho. Então, essa questão do estar acompanhando, de visualizar, não é ver 3 telas. Sim. Vai até o final. A internet é intencional. Acompanhar tudo, só para e aqui, viu, gente? Não quero falar que eu sou o pai perfeito, não, mas é jogar junto, né? Tem Exato. alguns joguinhos que o meu filho joga, eu falo, deixa eu jogar com você, vamos lá. Isso. Tal. Porque eu percebo que cria um ponto de contato com ele. Uhum. Então eu sempre começo o diálogo por aí. E aí, jogou essa semana? Como é que tá? Bom, aquela carreira que você tava no FIFA, tal, e a escola? Perfeito. E o homem, tal. E aí eu percebo vai que chegando, flui. vai chegando. Que flui. Viu o jogo essa semana, filho? Viu, né? Você viu? Fez gol fulano e tal. E aí vai conversar. Legal. Vira um ponto de contato. Gente, eu preciso encerrar. Assim, ó, VAP. Só para dar Só o uma VAP. palavra final aí. Vamos lá, pastor e depois a doutora, e a gente encerra. Bem rapidinho, 1 minutinho. Zeca, obrigado pelo carinho, pelo convite. Obrigado, doutora, pela partilha. E que Deus abençoe todos vocês, sobretudo nós que temos filhos. Eu acredito que esse programa ele serve como um alerta para nós. Porque uma frase que a doutora colocou aqui foi: a internet ela é intencional. Uhum. Isso é muito verdade. Tudo aquilo que nós assistimos, tudo aquilo que chega na nossa rede social, não chegou por acaso. Não chega para você por acaso. Existe uma intenção por detrás disso. Vale a pena nós ficarmos atentos, até porque os filhos são presentes de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos cuidar, precisamos zelar, precisamos estar juntos. Estar junto é o caminho para você fazer toda a prevenção. O fato de você estar junto já vai te adiantar muita coisa. Amém. Obrigado, pastor, pelo carinho, pela atenção com o programa. Deus abençoe. Doutora, 1 minutinho para consideração final. Muito obrigada, Zeca, pastor. Que delícia estar aqui com vocês, a toda a galera do programa. E o que eu deixo é o seguinte: assim como o homem pensa, é como ele é. Essa construção da subjetividade, que ela comece desde o seu filho. Começa incutindo nele que ele é um menino de valor, que ela é uma princesa do pai, que ela é uma filha amada, que ele é um filho amado. E aquilo vai crescendo, isso vai fazendo parte do desenvolvimento infantil dessa criança. E quando ele chegar na adolescência, na juventude, esse versículo vai ser vivido realmente. Assim como o homem pensa, é como ele é. Então, os pensamentos da sua criança hoje vão construir a identidade dele de amanhã. Perfeito. Obrigado, doutora, de novo, pelo carinho. As redes sociais dos nossos convidados, né, os contatos estão lá no @programa Vejam Só para você, tá bom? Chega por lá.
Vamos pôr na tela aí rapidinho aí o resultado da nossa enquete. A gente perguntou se fazer trends ou dancinhas polêmicas é pecado para o cristão. 71% afirmaram que sim, nosso corpo deve honrar a Deus, ou seja, é pecado. 23% falaram que não, se for com moderação tudo bem. E 6% no não sei. Obrigado aí pela participação, pela contribuição. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da programação, tem mais uma edição do Jornal toda hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço. Até a próxima.